Bom, retornando aqui, né? Nós vimos aqui que a gente conseguiu encontrar a quantidade média que entraria diariamente nesse fluxo de caixa. Então, diariamente a gente sabe que vai entrar 250 mil, não é isso? Então, como é que eu faço para encontrar a quantidade de meses e a quantidade de dias que eu preciso para saber o meu payback exato, né? Tanto eu posso utilizar o meu período aqui, né, de meses, certo? Então, vou pegar o meu saldo aqui. Eu não tenho 40 mil para entrar no meu fluxo de caixa, não é isso? Eu tenho 40 mil. Deixa eu trocar aqui por dinheiro. Eu tenho 40 mil para entrar no fluxo de caixa. E entra 7.500 por mês no meu caixa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu saldo pela quantidade média de entrada por mês. Então, eu vou encontrar que eu tenho 5 meses, tira esse cifrão daqui, né? Esse cifrão não é para estar aqui. Deixa eu trocar ele aqui por número. Pronto. Então, eu tenho de 5,33 meses, certo? A mesma coisa eu posso fazer se eu tiver a taxa anual. Ou melhor, o período diário. Diariamente eu não tenho R$ 250 por dia para entrar, então eu sei que em 160 dias eu recupero. 160 dias nada mais é do que 5 meses, 5 meses, meses e 10 dias. Então, o meu payback passa a ser de 5 meses e 10 dias. Se vocês analisarem 0,33 meses, 0,33 meses dá exatamente 10 dias. Então, assim, eu aconselho que quando vocês forem fazer o cálculo, utilizem a margem de dias, certo? Então, pega logo o valor do saldo do fluxo de caixa, da entrada do fluxo de caixa, divide por 360, que você encontra a média diária, pega essa média diária e divide, eu pego os 40, o saldo, devedor, e divide pela média diária, e aí você vai encontrar a quantidade de dias exatos. Ah, professor, mas se aqui desse 245, ia dar 163,27. Então a gente considerava 164 dias. 164 dias, que seria 5 meses e 4, 14 dias. Né? 14 dias. Isso dá um número assim acima de fracionado de dias. Né? No nosso caso aqui não vai acontecer isso, porque o nosso valor é de 250, ela vai dar redondamente 160 dias, que é igual a 5 meses e 10 dias. Então a resposta seria: o payback do investimento foi de 1 ano, 5 meses e 10 dias. Desculpa aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta e continuar. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso exercício, vamos lá. Payback, né, o período de payback, as vantagens e desvantagens. Né? A vantagem do payback é de fácil compreensão. Leva em consideração a incerteza do fluxo de caixa, tem um viés de liquidez. Né? Então, ela considera a incerteza do fluxo de caixa, por exemplo, como no caso demonstrado anteriormente, eram 90 mil que tinha que entrar no período 2, eu não ia considerar 2 anos de payback. Né? Na verdade, foi em menos de 2 anos. Né? E ela tem um viés de liquidez, ou seja, de liquidar uma dívida. Perfeito? Desvantagem, né? Ignora o valor do dinheiro no tempo. A gente vai já falar sobre o fluxo de caixa, ou perdão, o payback descontado, que é justamente a atualização do dinheiro no tempo. Exige um período de corte arbitrário. Muitas vezes não tem um período certo, né? Ignora o fluxo de caixa além da data do corte, ou seja, no payback ela só considera até aquele corte, né? Independente se o valor presente líquido vai ser maior, né? A taxa interna de retorno vai ser maior. Quando você leva em consideração o payback, o que vale é apenas o período. Como a gente citou, eu vou até voltar aqui, nesse exemplo aqui, que foi traçado os 3 fluxos de caixa, onde o terceiro, ou letra A, na verdade, o primeiro, ele tem um retorno, um valor presente líquido bem alto, porém, ele é totalmente descartado. Por quê? Porque ele levou em consideração apenas o payback. Né? E como o payback da empresa era de 2 anos e ele levou 3 anos para recuperar, então esse payback, esse investimento passa a ser inviável. Apenas o investimento A e o investimento B seria aceito. Né?
Tem um viés contra projetos de longo prazo, né, tais como os de pesquisa e desenvolvimento e novos projetos. Né? O critério de payback é frequentemente utilizado por empresas grandes e sofisticadas na tomada de decisão de investimento que envolve montantes relativamente pequenos. O período de payback tem sido sugerido que o que é justificável, que as empresas com oportunidades de investimento muito boas, mas sem caixa disponível, utilizam o método de payback, ou seja, empresas que não têm fluxo de caixa, quando eles vão fazer investimento, eles querem saber logo quanto retorno vai ter, quanto tempo ele vai ter de retorno, leva em consideração o tempo de retorno e não o valor presente líquido. Né? À medida que cresce a importância da decisão, ou seja, quantos são considerados os projetos maiores, o VPL, o valor presente líquido, passa a ser um método preferido, certo? Que é o que a gente vai falar agora sobre o payback descontado. Payback descontado é o período, falta um aqui, né? O período, e o acento, period, descontado, o período descontado. É o tanto de tempo que se leva para recuperar o fluxo de caixa inicial em termos de fluxo de caixa descontado, ou seja, é trazer o valor do fluxo de caixa para o valor presente líquido, ou seja, vai ser descontado o custo do período, né, o custo será levado em consideração. Como no caso aqui, a taxa de custo de capital, né, a taxa de oportunidade, isso aqui será de 10%. Então, eu tenho no primeiro período aqui que eu entrei 100, no segundo, na verdade, eu saiu no meu fluxo de caixa 100, no primeiro período entrou 10, no segundo entrou 60 e no terceiro entrou 80. E aí eu preciso saber quanto tempo levou para me recuperar esse fluxo de caixa. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar os dois métodos, certo? Vamos trabalhar os dois métodos. Eu vou apagar isso aqui, certo? Eu vou dar uma apagada nisso aqui, certo? Vamos pegar o caso lá, no primeiro período entrou 100, aí veio 10, 60 e 80, né? Então, o acumulado aqui vai ser menos 100, se entrou 10, vai ser, o saldo aqui vai ser esse, mais esse aqui, não é isso? 90, aqui vai entrar 60, novamente, né? 90 mais 60 de entrada, sobra 30, então aqui tem 80, fazendo aquele cálculo, levando em consideração que a observação um ano, em 12 meses e 360 dias. Então, fazendo o cálculo aqui para a gente, né? Período em ano, mês e dia. Né? Então, tem um ano, 12 meses e 360 dias. Se o meu fluxo de caixa no período é 80, então em um ano eu tenho 80, em 12 meses por mês eu vou ter 6,17 e acabei de matar a muriçoca aqui, viu, pessoal? Por dia eu vou ter uma média de 22 centavos por dia de entrada no meu fluxo de caixa, né? Então, se falta 30 mil, eu vou ter que 30, vamos botar 30 mil, 0,22 por dia, né? Então, eu vou ter 30 dividido por 22, eu vou ter 136 dias, que dá mais ou menos, indo aqui para a nossa calculadora, 137 dividido por 30, vou ter 4 meses, então 137 menos 120, eu vou ter de 4 meses, meu payback será de 2 anos, 4 meses,